Presidente afastado da Vale é ouvido por comissão no Senado que investiga rompimento da barragem em Brumadinho. E ainda, lei do pacote anticrimes do ministro da Justiça vai ser apreciada no Senado Federal. Nossa viagem de hoje é pela Alemanha moderna, que ainda apresenta belezas da arquitetura do passado e reúne pessoas de mais de 180 nacionalidades diferentes. Mensagens para o seu fim de semana, agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta sexta-feira, 29 de março. Foi ouvido ontem em Brasília, durante a CPI que investiga o rompimento da barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho, o presidente afastado da empresa, Fábio Schvartzman. Durante a audiência que investiga o rompimento da barragem, ele foi questionado sobre as causas do rompimento da barragem. A audiência aconteceu nesta quinta-feira e Fábio Schvartzman, presidente afastado da empresa, alegou que por estar afastado da Vale, não poderia detalhar todas as informações pedidas pelos senadores. As respostas vazias do presidente afastado gerou críticas durante os questionamentos dos senadores. Ele foi questionado pelo relator da CPI, o senador Carlos Viana, que questionou se as outras barragens da Vale são seguras e se ocorreu em Brumadinho realmente um acidente. Schvartzman respondeu que as leituras sobre o problema não teriam sido levadas a sério. O executivo declarou que somente ao final da investigação se saberá se as reais causas do rompimento. Ao se defender, Fábio Schvartzman voltou a dizer que não sabe o que ocasionou o desastre e declarou, no entanto, que determinou a celeridade no pagamento das indenizações às vítimas quando ainda era presidente da Vale e afirmou que as investigações vão definir as responsabilidades sobre a tragédia. Foi destaque essa semana a busca pela inserção da lei do pacote anticrime, de autoria do ministro da Justiça Sérgio Moro, na pauta do Congresso Nacional. Enquanto que na Câmara a lei não foi vista como prioridade, no Senado o projeto já ganhou visibilidade. O pacote anticrime do governo deve começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado como novos projetos. A iniciativa partiu da senadora Elisiane Gama, do Maranhão, líder do PPS, com apoio de outros 5 líderes partidários. Em conversa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a senadora disse que a proposta pode ser sim também discutida no Senado. No que tange ao espaço para o debate entre os dois assuntos, reforma da Previdência e a segurança, a senadora considera que as duas pautas são importantes para o país e o Congresso é grande o suficiente para os dois debates, tanto na Câmara quanto no Senado. Quando a mina Córrego do Feijão rompeu no dia 25 de janeiro, deixando até agora 210 mortos e 96 desaparecidos, além de danos ambientais enormes, uma dúvida ficou de pé. Quem é o responsável? Quais as causas do desmoronamento? E é isso que a CPI de Brumadinho quer esclarecer. A primeira pessoa ouvida pelos senadores foi Fábio Schvartzman, que era presidente da Vale quando ocorreu a tragédia e que foi afastado por recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. O ex-presidente repetiu que não foi informado sobre nenhuma ameaça de rompimento, mas senadores lembraram que a própria Vale, em reuniões internas, já havia apontado o risco. Nos slides que estão nas páginas 86 e 87 da Ação Civil Pública, a Vale apresenta 10 barragens que estão na chamada Alarp Zone. São aquelas que apresentam maior risco pelas avaliações da própria empresa. Entre essas estão as barragens B1 e a barragem 4A da mina do Córrego do Feijão. Em outubro de 2018, esse PESEM apontou para a administração da Vale o perigo da mina de Córrego do Feijão. Jamais chegou ao meu conhecimento, ou ao conhecimento da diretoria, ou ao conhecimento do Conselho, esse relatório que o senhor menciona. Mas não seria obrigação, como diz aqui, que o presidente soubesse, senhor Fábio? Escute, a obrigação, quem define é o dono da informação. Se a informação está na mão da área técnica e a área técnica resolve, por qualquer motivo, que esse assunto não é
de alçada da diretoria da companhia, eu não tenho como fazer diferente. Os senadores insistiram para que o ex-presidente da Vale apontasse os nomes dos responsáveis por transmitir informações de risco para a diretoria. Se o senhor não tem responsabilidade, que me parece, tem uma opinião formada na CPI que tem, quem tem? Quais são as responsabilidades? O fato de eu ser presidente da companhia não me faz onisciente, não me faz conhecedor de todos os detalhes que acontecem em todos os locais da companhia. As investigações estão em andamento e elas estão sendo, inclusive, verificadas por esse comitê independente formado pela doutora Ellen Grace, que é uma pessoa de uma completa independência. Eu tenho absoluta convicção que ela formará uma opinião e produzirá um relatório sobre as responsabilidades que eu faço questão de ser o primeiro a entregar aos senhores quando isso existir. Os parlamentares quiseram saber por que Fábio Schvartzman optou por trabalhar com Peter Poppinga, o mesmo executivo da Vale denunciado no caso de Mariana. O senhor poderia, naquele momento, assumindo o quadro de presidente, dizer assim, olha, esse diretor aqui eu não quero presente na minha equipe? Eu poderia recomendar o afastamento, não obstante, o afastamento não pode ser feito por mim. Quem decide se um diretor permanece diretor da companhia ou sai é o conselho. Eu não recomendei. Eu não recomendei, ele estava presente, fazia 1 ano e meio, ele já era denunciado já há bastante tempo a respeito. Mesmo ele denunciado, o senhor não recomendou? Ele já era denunciado e eu entendi que a avaliação que o Conselho fazia da presença dele é que ele era importante pelo seu conhecimento técnico, pela qualidade do trabalho que ele executava. Foram protocolados no Senado 3 novos projetos, iguais à proposta original do pacote anticrime, em tramitação na Câmara, que serão levados à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A nossa ideia, na verdade, é fazer uma ação conjunta que envolva o Congresso Nacional. Nós temos hoje 2 pautas importantes no Brasil. Nós temos a pauta da Previdência, que é necessária, não é, do ponto de vista econômico, pelos ajustes que são necessários no Brasil. E nós temos a outra pauta que é fundamental no Brasil, que é o combate ao crime organizado, que é o combate à corrupção, ao narcotráfico, que é uma necessidade premente hoje no Brasil, não é? Na verdade, esse foi um debate que irrigou, inclusive, todas as campanhas eleitorais de todos os candidatos a presidente da República. E agora nós precisamos dar uma resposta para o povo brasileiro. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Moro defendeu o pacote anticrime e a urgência na análise do projeto e ressaltou que está aberto ao diálogo. Nós também temos conversado muito com os parlamentares, estamos abertos aí a dialogar, a construir, a melhorar os projetos. O que eu tenho sentido nas conversas com os deputados, assim como dos senadores, é uma receptividade, porque se percebe aí um desejo até de melhorar por bem-estar de todos a segurança pública, enfrentando esse problema da corrupção, crime violento e crime organizado. No próximo bloco, nossa viagem pela Europa. Vamos conhecer a moderna Alemanha, que ainda carrega traços arquitetônicos e culturais do passado e reserva muitas atrações para os turistas. Voltamos em instantes. A Super Telecom está com uma promoção imperdível. Você vai ganhar 1 ano de TV por assinatura com 123 canais grátis ao assinar nosso plano de internet com 20 mega por apenas R$ 98,20. Isso mesmo, são 123 canais de TV grátis por 1 ano. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas no centro, Pérola, Penha ou Vila Isa, ou assine pelo WhatsApp 999904395, exclusivo para a área de fibra óptica. Super Telecom, sua vida digital agradece. Estamos de volta com o jornal Super News e hoje vamos viajar pela Alemanha. A Alemanha moderna é um dos destinos mais atraentes da Europa Central. Além das belezas naturais, arquitetônicas, a modernidade contrasta com a arquitetura medieval em algumas regiões do país. Passear pelos canais de Berlim é uma das atrações mais interessantes, além, claro, do ar cultural em toda a cidade. No mês de outubro, as luzes chegam a Berlim, com o Festival de Luzes. O Portão de Brandemburgo é um dos pontos mais importantes da capital.
fica todo iluminado, como a Catedral de Berlim e os arranha-céus, que são grande destaque nesse período, de acordo com sites especializados sobre a cidade. Os passeios nas embarcações e também city tours pela cidade variam entre 15 e 40 euros. A Alemanha abriga pessoas de mais de 180 nacionalidades diferentes. As melhores opções para se chegar ao país a partir do Brasil são os aeroportos de Berlim e também de Frankfurt, no interior. De lá, trens de alta velocidade e voos que duram pouco mais de 1 hora. O interior da Alemanha também atrai milhares de turistas, como a cidade de Colônia. O canal Que Tal Viajar registrou algumas das belezas dessa cidade. Próximo bloco, a previsão do tempo para o fim de semana e os agitos culturais. Voltamos em instantes. Venha fazer sua festa no Circo do Noel. Amplo espaço para todo tipo de comemoração. Tirolesa, piscina, quadras, pula-pula e diversos brinquedos que vão alegrar a criançada. Um espaço de muita alegria e magia. Agende uma visita e venha conhecer o Circo do Noel. 988218677, bairro Universitário. Estamos de volta com o Jornal Super News. Agora vamos falar do tempo. Em Valadares, o fim de semana vai ser de predomínio de tempo nublado ou parcialmente nublado, com máximas que chegam a 31 graus. Belo Horizonte também de tempo nublado, com máximas de até 27 graus. No domingo, previsão de chuva na capital mineira. Vitória no Espírito Santo tem um sábado chuvoso, mas domingo promete sol, com tempo firme, sem previsão de chuva em Vitória. No restante do Brasil, áreas de instabilidade em grande parte do litoral sul-sudeste, chegando também ao litoral sul da região nordeste. As chuvas podem ser intensas no estado do Rio de Janeiro. Também chove na região norte do país. Nas demais áreas, o sol aparece sem previsão de chuva. A virada de mês será de menor acumulado de chuvas e, com isso, redução das chuvas em grande parte do país, à exceção da região norte, onde elas se intensificam. Agora vamos aos agitos culturais para o seu fim de semana. Hoje o nosso destaque é o ensaio da banda Lira 30 de janeiro, no Centro Cultural Nelson Mandela, a partir das 6 da tarde. Este ensaio é uma prévia de um festival que vai acontecer a partir do dia 11 de abril. E vai do dia 11 ao dia 13 de abril, o Vesperal. Portanto, esse ensaio que acontece hoje na Avenida Afonso Pena, 3269, é aberto à população. Portanto, prestigie. Essa edição fica por aqui. Até segunda-feira.